Está começando Marco Zero, as principais informações de Foz do Iguaçu e das Três Fronteiras. Um programa em sintonia com a nossa gente, o nosso cotidiano e a nossa história. Produção e conteúdo, Portal H2 Foz. Realização, Rádio Clube FM. Marco Zero, onde tudo começa. Olá, bom dia para você na manhã do seu sábado, 18 de maio de 2024, 10 horas e 4 minutos nesse momento em Foz do Iguaçu, 17 graus é a temperatura na fronteira, um sábado que vem chuva, vai chuva, uma chuva leve e tranquila, aquela chuva, senhor Paulo Bogler, que dá uma preguiça no caboclo de sair da cama. Bom dia. Bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes, aquela que convida você... Perdeu o horário, né? Eu quase falei pro Palmar, né? Vamos dar uma descansada hoje, mas não. Temos que trabalhar para esse país crescer e evoluir, senhor Paulo. Estamos no ar com mais um Marco Zero. E o que temos nesse programa especial? É um programa especial, Moacir, como você falou, porque a Itaipu Binacional, sediada aqui em Foz do Iguaçu, completa 50 anos de fundação. A gente recebe aqui mais uma vez, para a gente até complementar a entrevista que iniciamos em abril, o diretor-geral brasileiro da empresa, Enio Verri. Ele faz um balanço aí da história e também das ações da usina que redesenhou a nossa fronteira e a nossa cidade, Moacir. Vamos falar também de arte e cultura. Receberemos aqui Mayara Brecher, ela que vai falar um pouco de uma trajetória um pouco menor do que da Itaipu, mas que também agrega aí a esse fazer, a esse ser fronteiriço. Ela que dirige uma entidade chamada Casa Florir e conta um pouco desses 6 anos de trajetória. Receberemos aqui também para falar sobre o Dia do Povo Paraguaio. Vamos falar desse assunto aqui também no estúdio, vamos dividir aqui com a bancada esse evento que está programado para acontecer nos próximos dias e que tem tudo a ver com a identidade da cidade, tem a ver com a identidade da Itaipu. A gente vai tratar dessa celebração e apresentar a programação para o morador poder participar. Moacir, da minha parte é isso. Eu sei que você tem outros pontos e pautas para este Marco Zero. Muito bem, são 10 horas e 6 minutos. Vamos falar do nosso editorial Dengue Sem Controle, a fila na saúde em Foz do Iguaçu. No esporte, o Foz do Iguaçu Futebol Clube enfrenta o Nacional nesse domingo. Temos também agenda cultural com dicas e eventos de passeios para o seu final de semana. Está no ar o nosso Marco Zero, ao vivo no rádio 100,9 FM, portal radioclube.com.br, portal H2 Foz e também na live, nas páginas do H2 Foz e da Rádio Clube. Está no ar o Marco Zero deste sábado, 18 de maio. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, vamos começar esse sábado, como eu falei, é um sábado especial, um sábado de festa para nós iguaçuenses. Afinal de contas, nós temos vários orgulhos aqui na fronteira. Cataratas do Iguaçu, feito pelas mãos de Deus, e temos também a Itaipu Binacional, que foi um projeto começado em 1974 e que agora completa nesse ano 50 anos, senhor Paulo. Isso, Moacir, mais precisamente no dia 17 de maio de 1974. E assim como as cataratas que você citou, essa história também está ligada aí ao Parque Nacional do Iguaçu, porque foi lá no Hotel das Cataratas em que foram empossados os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, o que dá aí um marco de inauguração, de fundação dessa usina. A usina tem como sócios Brasil e Paraguai, é uma gigante em produção que já superou até 3 bilhões de megawatts-horas de energia acumulada. Para se ter uma ideia, nenhuma outra hidrelétrica no mundo tem essa potência, Moacir. A Itaipu redesenhou a região, redesenhou Foz do Iguaçu. Nossa cidade, só para citar um exemplo, passou de 28 mil habitantes em 1974 para 112 mil apenas uma década depois. Em 2005, a empresa, a Itaipu Binacional, agregou os compromissos ambiental e social à sua missão, o que está sendo levado a cabo agora, conforme a gestão atual, com a ampliação da abrangência para 399 cidades do Paraná e outras 35 do Mato Grosso do Sul. Para rememorar um pouco dessa história de meia década, abordar também os assuntos do presente e falar sobre o futuro, a gente recebe mais uma vez o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. Bom dia, diretor, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, ouvintes, é um grande prazer estar de volta aqui conversando com vocês. Legal, a gente não esgotou vários assuntos na nossa entrevista anterior, que foi muito boa. A gente decidiu e agradece aí a sua colaboração e também da assessoria que auxiliou para a gente ter esse programa
mais estendido. A gente tem 2 blocos do programa para tratar de todos os assuntos aí que a gente gostaria de abordar com o senhor, inclusive da programação de aniversário, diretor. E a gente lembra que aqui mesmo nesse microfone o senhor antecipou, talvez deu em primeira mão, que Itaipu, o Brasil e o Paraguai estavam muito próximos de chegar a um acordo em relação à tarifa de energia. Isso de fato aconteceu poucos dias depois. Os 2 países aí celebraram esse acordo. Gostaria que o senhor começasse a entrevista apresentando para a gente do que se trata, quais são as principais cláusulas desse acordo, diretor, por favor. De fato, foi em primeira mão, sim. A tarifa, ela é negociada anualmente. É um fato que todo mês de agosto ela se inicia. E, claro, quando tinha aquela dívida de Itaipu até 2023, era simples, porque a tarifa era exatamente o suficiente para pagar a conta. E pronto. Ocorre que a dívida foi diminuindo. Quando chegou o ano de 2021, já começou a negociação Brasil-Paraguai não ser tão tranquila, porque a dívida foi diminuindo e poderia sobrar algum recurso. No ano de 2022, a tarifa do ano de 2022 só foi negociada em fins de agosto de 2022, ou seja, tinha que ser fechada em final de 2021. A de 2023, onde eu já estava na direção, que era para ter sido fechada em dezembro de 22, só foi fechada no final de abril de 23, né? Porque é o ano, e esse ano foi igual. Era para termos fechado a tarifa o ano passado, conseguimos fechar o acordo agora no início de maio desse ano, nesse mês agora. O que é que nós conseguimos de negociação de tarifa? Primeiro, não terá aumento de tarifa para o povo brasileiro. Isso é um fato importantíssimo. Segunda novidade, durante os próximos 3 anos não terá negociação anual. Já fechamos que não vai ter aumento para os próximos 3 anos. Então, os anos de 24, 25 e 26, a tarifa de Itaipu será a mesma para a população brasileira. Isso é um grande avanço. Em compensação, também foram feitos outros acordos, que é daquele documento chamado Anexo C, que eu havia explicado também no nosso encontro passado, que trata-se de quando a Itaipu completasse 50 anos, iria renegociar a parte financeira. O que foi fechado sobre o Anexo C? Primeiro, o Brasil e o Paraguai assumem compromisso de até dezembro desse ano fechar o acordo. 2. O Paraguai, que hoje é obrigado a vender para o governo brasileiro a energia que ele não consome, ele está dispensado disso a partir de 2027. O Paraguai vai poder vender a energia elétrica dele para quem ele quiser. Isso é bom para o Brasil? Porque aí não vai ter mais essa briga por tarifa. O Paraguai vai vender de acordo com o preço do mercado e não de acordo com o preço que ele quer. Isso implica que nós vamos, no Brasil, poder baixar muito a tarifa. A ideia, ainda é uma ideia, estamos falando de 4 anos, é manter a tarifa nesses próximos 3 anos, que o valor é 16,71, mas a partir de 2027 cair para 12. Exatamente porque aí nós não vamos ter que negociar com o Paraguai, e para o presidente Lula não tem nada mais importante do que uma energia de qualidade mais barata, porque a energia barata é inclusão social. A energia barata é incentivo para a indústria também produzir mais. Então, é um conceito do governo brasileiro. O governo paraguaio, isso também é normal, ele tem uma outra visão. Ele acha que ele tem que ter uma tarifa alta, porque ele vende para o Brasil, sobra mais recursos para eles investirem no desenvolvimento do Paraguai. Então, veja, o Paraguai tem uma realidade, precisa do recurso. Nós temos outra realidade, nós precisamos da energia barata, por isso a dificuldade. Mas a partir de agora, então, já temos tarifa por 3 anos, já estamos tranquilos sobre a certeza que vamos baixar o preço a partir de 2027, e essas discussões de tarifa também encerram-se a partir de agora. Antes de 2027, para o consumidor brasileiro, que tipo de vantagem esse acordo trouxe ou trará, diretor? Nos próximos 3 anos é a certeza de que ele não terá que suportar um aumento da tarifa. Isso é uma coisa. Tem um outro detalhe nesses 3 anos. O Paraguai, eles têm uma usina pequena comparada com Itaipu, mas grande, em parceria com a Argentina, chamada Yaceretá. E a partir desse acordo que foi feito, a energia de Yaceretá poderá ser vendida no Brasil a partir de agora. Isso quer dizer que vamos aumentar a oferta de energia para o Brasil, e quando você aumenta a oferta de energia, o preço cai, como qualquer produto, né? Então, a novidade que é boa para o consumidor é que, por conta dessa liberação de venda da energia, não da Itaipu, mas de Yaceretá,
aumentará a oferta de energia no Brasil e há uma tendência do consumidor ter uma redução no preço da sua conta de luz. E a Seretac é uma usina parecida com Itaipu no quesito que é Argentina e Paraguai nesse contexto. A Argentina participou dessa negociação ou foi uma decisão só do lado paraguaio? Só do lado paraguaio, porque assim como aqui, metade da produção da energia iria ser metade do Paraguai, metade da Argentina. Assim como metade do Brasil, metade do Paraguai. O acordo foi feito só com o Paraguai. Muito bem. Enio, falando um pouco agora dos 50 anos de Itaipu, que balanço que dá para fazer dessa trajetória aí de meio século? O que a Itaipu mais pode comemorar na sua visão nesse momento, olhando aí pelo retrovisor? Eu corro o risco de ser repetitivo, mas sem dúvida nenhuma são duas experiências muito bem sucedidas de modelo para o mundo. Primeiro, uma obra gigantesca, feita baseada na experiência só. Lembre-se, aos ouvintes que estão aqui, não tinha computador, não tinha calculadora científica. Os engenheiros trabalhavam com uma régua T, que é aquilo que nos anos 70, são os anos 70, imagine quando começou. Agora, você imagine o conhecimento de física, de matemática, de mecânica que eles tinham, era só o conhecimento da vida. E esses engenheiros fizeram uma obra que 50 anos depois está intacta. Vocês nunca ouviram falar de um risco de segurança, de um risco de manutenção. Por quê? Porque como eles não tinham os equipamentos, eles apostavam no máximo, não no mínimo. Hoje, com o software, o cara faz lá o cálculo assim, para fazer uma usina quanto essa. Quanto precisa de cimento? Põe lá, calcula. Como não tinha, o cara na dúvida colocava o dobro de cimento. Com isso, nós temos uma usina de 50 anos muito mais segura, sem riscos nenhum, comparada com outras que têm 10 anos, 5 anos. Isso é fantástico. Claro, bom para o país. Segundo, a prova que o sonho que nós temos de integração entre os países é possível. Isso não tem preço, Paulo. Pensa bem, um país como o Paraguai tem menos de 7 milhões de habitantes, tem problemas sociais gigantescos com a sua história, embora tenha avançado muito. Os governos recentes têm melhorado muito a situação econômica do Paraguai. Mas nós somos diferentes. E você vê, a discussão da tarifa agora. Um país de 204 milhões de habitantes negociando com um país de 7 milhões de habitantes e tudo no acordo. Não tem uma imposição, não tem, ou você faz isso ou vou mandar o exército aí. Por que isso? Porque é possível, às vezes sendo um pouco rude, mas com diálogo e com respeito, você fazer com que todos ganhem. Se a gente conseguisse pegar o exemplo de Itaipu e levar para o Mercosul, por exemplo, nós teríamos aqui uma região muito mais rica do que é hoje. Então eu diria que a grande lição dos 50 anos é a afirmação, a integração entre os países é possível e é um bom resultado econômico e social. 2, a ciência é indispensável. Vivemos um momento recente de negação da ciência e está provado com Itaipu que se não fosse a ciência, não existiria Itaipu hoje. Que aspectos o senhor citaria e destacaria nesse sentido de valorização de todos esses que se debruçaram sobre a ciência, não só para construir, mas também para fazer a manutenção com segurança, como o senhor citou? Se você pegar hoje, a Itaipu tem o Parque Tecnológico de Itaipu, chamado PTI. Eu estou aqui há 1 ano e meio, eu fico surpreso que às vezes a população de Foz não conhece o PTI. Só para quem está nos ouvindo, o PTI tem 600 funcionários do PTI. A maioria de engenheiros e engenheiras que trabalham só com inovação tecnológica, só com pesquisa. O PTI nasceu para quê no começo? Para desenvolver novas peças para a usina, para repensar como a usina podia ser mais produtiva, para pensar algum equipamento para melhorar a qualidade. Ciência pura. Nós chamamos de ciência aplicada, na verdade, é o nome acadêmico, né? A ciência aplicada. E o PTI foi pegando tamanho respeito que hoje nós temos parceria com a Boston Technology, com um monte de empresa internacional. Aqui sempre tem o pessoal dos órgãos federais de apoio ao desenvolvimento da indústria, de inovação tecnológica, fazendo parceria com o PTI. Às vezes a população de Foz recebe grandes empresários e nem sabe que eles estão aqui. Eu vou lhe dar um exemplo da evolução da ciência, graças a Itaipu e ao PTI. Muita gente viu pela televisão aquele cachorro, o cachorro mecânico, Sim. Que ele está sendo utilizado para grandes empresas, para substituir o trabalhador em áreas de incêndio, área muito quente ou muito gelada. Quem está desenvolvendo a inteligência artificial daquele cachorro é aqui, em Foz do Iguaçu, no Parque Tecnológico. Então,
tem muita coisa que hoje chegou o PTI, claro, é mérito de trabalho da gestão, mas não é verdade, né? A gestão não começou do ano zero. É a mesma coisa que avaliar que tudo isso que está acontecendo hoje no Paraná, Mato Grosso, foi a nossa gestão que fez. Espera aí, a nossa gestão pegou uma caminhada correta de gestão e a partir da experiência acumulada a gente seguiu um caminho. Mas nós não começamos do zero e nem somos nós os criadores de tudo isso. Então, o respeito que nós temos a todas as gestões anteriores, aos empregados e empregadas em especial, trata-se dessa visão da ciência aplicada, primeiro para construir a usina. Mas essa ciência foi, vamos chamar assim, exigida ao máximo para a manutenção dela e para torná-la, com 50 anos, uma usina tão jovem como é hoje. Mas eu penso também, diretor, que também foi uma falha dos outros gestores de muito tempo atrás, não digo recentemente, que a Itaipu era um corpo estranho, digamos assim, à cidade. A cidade tinha orgulho, a cidade ela sabia da existência da usina, a usina mexia na economia, mas era um corpo estranho. De um tempo para cá, e principalmente na sua gestão, a gente está vendo essa abertura para a cidade, o recebimento, com eventos, com apoios, né? Não só Foz do Iguaçu, hoje os 399 municípios do Mato Grosso do Sul. Também essa mudança de aspecto é saudável, né? Ah, sem dúvida. Olha, a Itaipu tem uma dívida com Foz do Iguaçu. Vamos pensar aqui. Claro que tem muita coisa positiva, mas qual era a população de Itaipu, de Foz do Iguaçu, em 74? De repente chegaram 40 mil pessoas aqui, gente. 40 mil pessoas, uma cidade que tinha, sei lá, 30 mil habitantes, de tudo quanto é lugar. E precisando de tudo. De tudo. Né? E, tudo bem, aí foi bom. Bom, os empresários venderam mais, cresceram, redes de supermercado cresceram, venda de roupa, foi uma beleza. E quando acabou a obra? Para onde que vai? Né? Eu estava lembrando-me daquele poeta, o Bertolt Brecht, né? Você fala sobre quem fez as pirâmides, mas você lembra do rei. Agora, escutem esses trabalhadores no dia seguinte que terminaram as pirâmides, onde é que eles estão? Então, esse pessoal, uma parte tinha para onde voltar. A maioria não tinha para onde voltar. Eles ficaram aqui. Foram 10 anos, né? Uma vida inteira praticamente dedicada aí à Foz. A pessoa fica aqui sem emprego, sem salário, uma cidade que não tinha uma estrutura social. Então, nós entendemos e assumimos isso com muita tranquilidade, que nós temos uma dívida com a sociedade de Foz do Iguaçu. Por isso que a gente se preocupa muito, a gente anunciou, né, no final do ano, 1,3 bilhões de investimento só em Foz. É favor? Não, não é favor. É um reconhecimento de uma comunidade que contribuiu muito para que a gente chegasse onde chegou. E essa gestão, essa gestão é uma decisão do presidente Lula, né, de exatamente colocar-se a serviço da população. Só para a população ter uma ideia, eu estava lendo os jornais de hoje, o governo do estado investiu 1,3 bilhões no oeste do estado, o que é uma quantia boa e elogiável. Itaipu, só em Foz, investiu 1,3. Claro que em outras regiões investiu menos, porque nós temos uma prioridade, que é Foz, e a segunda, que é o oeste do Paraná, que pagou uma conta pela sua existência. Mas hoje, devido ao fim da sua dívida e essa política de acesso à população, a gente tem conseguido mostrar para a população, primeiro, que ela tem uma empresa gigantesca e todo mundo que mora aqui ajudou a construir. E segundo, nós temos que pagar uma conta a essa população. Nessa perspectiva, Enio, o senhor tem aí um chão pela frente como diretor-geral da Itaipu, né? Caso não deseje ir para outros cargos, mas seguindo o leito normal do rio, aí o senhor tem um tempo aí à frente do cargo que o senhor ocupa. Que papel que o senhor atribui daqui para frente, né, o que já vem sendo feito e o que está por ser feito em relação a Itaipu como contribuição para o desenvolvimento social e econômico de Foz do Iguaçu, a sede da usina? O senhor mesmo faz essa análise, né? O senhor mostra o mapa do oeste do Paraná e diz que são várias joias, né? Um termo Sim, seu. E aí Foz do Iguaçu com os problemas da fronteira, com essa dívida histórica de Itaipu, que a gente concorda que ela existe. O que Itaipu pode fazer além do que tem feito para mudar essa realidade aí, diretor? A sua pergunta, ela quase que é uma cobrança, sem perceber, Paulo. Primeiro, Itaipu não é governo, não é prefeitura. Nós temos que respeitar numa democracia os poderes. Então, aqui, quem decide os investimentos, a linha estruturante do futuro da cidade, é a prefeitura. Nós vamos ter eleição esse ano,
a população de Foz vai escolher quem será o novo prefeito ou prefeita, não importa, e ele irá apresentar à sociedade um programa de governo. A sociedade vai olhar os programas e falar, não, o melhor programa para Foz é esse. O nosso papel é sentar com os gestores e ver o seguinte, nós temos uma avaliação do que é importante para a cidade. Qual é que o povo tem quando o elegeu? E tentar, somado a isso, olhar adiante. Nós temos uma participação muito grande no Conselho de Desenvolvimento de Foz, do Codefoz. O meu assessor direto é o vice-presidente do Codefoz, veio comigo para cá. Nós estamos sempre em relações com a CIF, mas também estamos muito com o prefeito Chico Brasileiro. Por quê? Porque nós entendemos que ali não tem disputa, são visões. Ao mesmo tempo que nos relacionamos com os sindicatos trabalhadores. A ideia é saber o nosso tamanho, saber o papel da empresa, não ofuscar, embora infelizmente isso ocorra, né, mas não ofuscar a gestão pública, porque ela faz parte da democracia, e aí sim fazer os investimentos estruturantes. Vou lhe dar um exemplo, a JK. Estou aqui menos de um ano e meio. Você perguntar para mim, mas precisa fazer a JK? Eu sei lá. Mas foi feito um estudo, a população entendeu, e os empresários entenderam, e a prefeitura também, que era preciso, o turismo está indo bem para caramba, abrir para o turismo está dando certo, estamos gerando mais emprego e renda, e a JK tinha que ser revitalizada para multiplicar o investimento no turismo. Um investimento de 20 e poucos milhões, fomos procurados, olhamos o caixa, dá. Então, é um investimento estruturante, é um investimento que muda a cara da cidade e, ao mesmo tempo, é um investimento de longo prazo que todos os setores organizados acham que é importante. Aí nós entramos, entendeu? Nós não estamos aqui para fazer oposição a seja quem for, a minha política que é boa, a tua não. O correto, e eu espero que a gente chegue a isso, e agora é o momento que a gente para, lógico, né? Porque agora é eleição, o Itaipu, se ela entra agora, pode parecer que ela está se posicionando. Exato. Nós somos uma empresa. A gente quer o tempo de vida do Itaipu ainda tem mais 200 anos aí. A gente para tudo agora de investimentos. Deixa eu corrigir. A gente continua os financiamentos, investimentos que já se iniciaram. A gente não inicia novos investimentos. Não abre agora. Novos. Não pode, né? Não pode. A JK não, que já tinha sido definido, a licitação, felizmente deu deserta, mas a segunda apareceu uma empresa, ganhou aí, não sei quem é, mas não importa. Passando o processo eleitoral, vamos sentar todo mundo de novo e olhar o seguinte, o que é que nós temos que melhorar? É a universidade? São os institutos federais? Agora, para nós o que vale é o estruturante. Para nós o que vale é aquilo que você deixa, como Itaipu, deixa para sempre. Um legado, né? É um legado. Senão você faz aquele investimento de aparência. A aparência é bonita, a população gosta, mas não muda a vida das pessoas. E não é o nosso papel deixar aparência. Nós temos que deixar coisas que melhorem a qualidade de vida da população. A gente tem percebido, Enio, de uns tempos para cá, essa participação maior da Itaipu. Tem um lado bom, que a gente vê a cidade crescendo, se estruturando, mas tem um lado ruim, que parece assim, não faz porque Itaipu não ajuda, né? Sim. Essa isenção também, eu acho que para o diretor, para os diretores da Itaipu, também é complicada essa relação com a administração pública municipal, né? Sempre é. Agora, não faz porque Itaipu não ajuda, é uma boa desculpa para justificar a ineficiência também, você concorda? Concordo. A Itaipu não participa de processo eleitoral. A Itaipu não tem compromissos de que vai fazer isto ou aquilo. O que não dá é para o candidato dizer que ele vai fazer aquilo contando com o dinheiro de Itaipu. Isso não é justo. Ele tem que, a partir do orçamento da cidade de Foz, que é um bom orçamento, diga-se de passagem, por conta dos royalties, mas os royalties não é de Itaipu, é um direito da cidade, então não conta, não é justo você falar, não, eu já ajudo com royalties. Não, isso é um direito da cidade. Ele tem uma receita. Ele vai fazer uma campanha eleitoral a partir da receita dele, assumindo os compromissos. Podemos nós, Itaipu, contribuir, fazer parcerias, por exemplo, até o mesmo lado paraguaio, a Unila. Esse investimento da Unila de 752 milhões de reais, olha o valor, que já começou, já está sendo contratada, vocês devem ter percebido, o escritório está sendo montado. Essa primeira etapa, quem paga somos nós, do Brasil. Só que a Unila, ela vai ser binacional também, como é a usina. Então, o Paraguai também vai investir ali. Você imaginou, daqui uns dias vamos ter problema de falta de mão de obra na cidade. O salário médio vai subir, ou seja, nós ajudamos. Agora, a Unila não é um compromisso de nenhum prefeito, é um compromisso do governo Lula, uma dívida que Itaipu tinha, nós estamos pagando, que vai contribuir muito para a sociedade. Mas só me aproveitando a sua pergunta, que é fundamental.
O que não é justo, e nós não vamos admitir, é que se faça campanha eleitoral contando com o recurso da Itaipu. Cada um faz a sua promessa, a população tem que avaliar quem é melhor, é da democracia, e aí nós vamos conversar depois. O inverso também é verdadeiro, né? Muitos fazem campanha se respaldando em obras feitas pela Itaipu, né? Falando um pouco de comemoração, Paraná inteirinho. Falando um pouco de comemoração, Enio, domingo tem um show que marca aí o início da programação para a comunidade dos 50 anos, com um show nacional, João, no Gramadão, mas também tem o aspecto cultural, o encontro das pessoas, mas também será um espaço de solidariedade. O que está previsto para domingo? Olha, esse show e a escolha do artista, do cantor, ele tem tudo a ver com a sua primeira pergunta. A Itaipu é uma jovem de 50 anos. E nada melhor do que chamar um cantor que hoje é um marco da juventude. Então a ideia de trazer o João não pergunte para mim detalhes do João, por favor, eu tenho 63 anos, né? Mas o debate que foi feito é que, e eu concordei, por isso que nós concordamos com o valor a ser contratado, é que ele traz a cara de uma garota de 50 anos e que fala para a juventude. E é isso que nós esperamos em Itaipu. Uma jovem senhora que terá uma idade hoje prevista de 200 anos de vida, esperamos ampliar com os investimentos que estamos fazendo, nada melhor do que trazer uma pessoa como ele. E esse show, eu vi lá o modelo, eu achei fantástico, porque primeiro terá uma... É surpresa, mas só falar pode, né? Então, primeira mão de novo. Como diz o jovem, o tal, como é que é? O spoiler. É isso, estou aprendendo essa palavra. Spoiler. Pode ser um mini spoiler. Vou dar um spoiler. Mini. Mas é um show de dança com roupa LED, no escuro. Imagine, quem foi no Natal e viu aquela coisa linda dos drones, foram 80 drones. Foi lindo. Serão 200. 200 drones. E depois o show, que é um show que a nossa assessoria tem levantado para as redes sociais, a nossa segurança até está ampliando lá, porque a perspectiva de vinda de pessoas, ela superou em muito aquilo que a gente esperava fazer um show aí para, sei lá, 5, 10 mil pessoas, que é normal ali no Gramadão. Mas a região, o João é muito conhecido, né? Então vai vir muita gente. Então a ideia é esse presente. Só que ao mesmo tempo que nós temos esse presente, tem a questão do Rio Grande do Sul, que a gente nunca pode esquecer. E é a cara de Itaipu, né? Porque Itaipu é pura defesa do meio ambiente. Até porque a matéria-prima de Itaipu é água. Não tem como abrir mão disso. A campanha é para arrecadar cobertores e roupas de frio. Até eu faço um apelo para quem está nos ouvindo, me permitam. Por favor. Que é voluntário, ninguém é obrigado a doar, mas quem puder, que leve. Hoje a necessidade no Rio Grande do Sul é cobertores e roupa de frio. A temperatura lá caiu muito, está menos de 5 graus. Imaginem com aquela umidade e as pessoas passando frio molhadas. Então, seria um grande favor a gente poder recolher e remeter para lá isso daí. Ao mesmo tempo que tem um trabalho de solidariedade, que é uma obrigação, e a Itaipu está ajudando em outras áreas também com o Rio Grande do Sul, nós temos aí a campanha para a população ir conhecer Foz do Iguaçu, conhecer Itaipu de graça, a região toda, os ônibus estão levando. A ideia, até em cima da sua pergunta, é mostrar que a Itaipu é da população, que a gente quer comemorar esses 50 anos com muita energia e esperar que daqui 50 anos, eu também espero estar aqui daqui 50 anos, estaremos fazer uma festa de 100 anos com mais juventude ainda. Legal. Só desculpa, Paulo. Pois não, à vontade. A Itaipu, o senhor entrou nessa questão do turismo e o Paulo falava fora do ar um detalhe muito importante. O iguaçuense talvez não pense, mas está acontecendo no Rio Grande do Sul, minha missão, estou ajudando e para por aí. Muito pelo contrário, boa parte do turismo de Foz do Iguaçu são de gaúchos. São de pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, seja para as compras, para conhecer a nossa cidade, a nossa região. A cidade também e a região tem muitos filhos de gaúchos, então Foz do Iguaçu tem essa irmandade com o Rio Grande do Sul. Então eu acho que é momento também de entender esse lado do turismo que vai ser afetado por essa enchente. Claro. Vou até dar um exemplo. Eu não vou lembrar, parece que tem uma associação aqui em Foz, chama Foz Inter. Sim. Hoje ela está promovendo uma feijoada, para recolher a feijoada, R$50, e 100% da receita é para mandar para lá. Essas pessoas do Foz Inter são todas de família gaúcha ou são gaúchos. Então nós temos um relacionamento aqui, oeste do Paraná e sudoeste do Paraná, diferente da minha região, que é Maringá, a relação do oeste e sudoeste com o Rio Grande do Sul, ela é muito forte. A partir dos anos 50, com a crise que teve lá no Rio Grande do Sul,
a gauchada, né? Eles subiram e vieram para essa região aqui. Percebe-se pelo sotaque, percebe-se pelos times que torcem. Então, é uma questão até sanguínea de relação. E segundo, econômica. Até tem uma piada, o pessoal diz que o paranaense é o gaúcho cansado, né? Que não conseguiu chegar até Rondônia e ficou por aqui. Mas uma parte boa chegou, né? O diretor, falar de um terreno que o senhor conhece bem, o Congresso Nacional, sua experiência de deputado federal, nessa semana a Câmara dos Deputados fez uma homenagem, uma sessão solene aí pelos 50 anos de Itaipu. O senhor esteve lá, que impressão que o senhor recolhe desse evento lá no Congresso Nacional, e eu pergunto também se o senhor nota que os deputados, senadores, o alto comando da República, esse núcleo político tem uma referência da grandiosidade e da importância da Itaipu. O que o senhor traz, o que o senhor aprende de informações no contato, aí, principalmente nessa sessão solene que teve em homenagem aos 50 anos? Eu vou começar da segunda para a primeira. Nós conseguimos mostrar ao mundo político o tamanho que nós somos. Essa era uma das tarefas que eu tinha. E a vantagem de ter sido deputado é que me permite esse relacionamento. Hoje, a Itaipu sempre é pauta, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Às vezes, são senadores e deputados exigindo explicações dos investimentos, o que é justo. Afinal de contas, eles foram eleitos para fiscalizar. Às vezes, sugerindo o que fazer com o recurso que a Itaipu tem hoje e investe no Estado. Tem muita briga, porque o senador do Acre também quer receber investimento lá, porque só no Paraná ou só no Mato Grosso do Sul. Nós podemos investir, né, mas tem que ter uma justificativa muito grande. Por exemplo, nós investimos no Pará. 1,3 bilhões, eu estive a semana retrasada em Belém, porque vai ter a COP30. Bom, mas aí tem como justificar. O mundo todo vai estar olhando para o Brasil, para a Amazônia, discutindo o futuro das políticas ambientais do mundo, no momento que o Rio Grande do Sul foi praticamente destruído. Então, é um investimento que se justifica. Tem outros investimentos, por exemplo, fazer asfalto, sei lá, em Alagoas. Não dá. Então, há um debate muito grande. Mas nós conseguimos devolver uma coisa que Itaipu já teve. A população, o mundo político, saber de fato o seu tamanho. No passado já aconteceu, foi ofuscado, e agora a gente passa a ser mais respeitado. Isso é ótimo. E a homenagem de 50 anos está ligado a isso. Está ligado ao respeito que Itaipu voltou a ter, e que ela merece ter agora. Então você vê senadores, deputados fazendo homenagens, reconhecendo o trabalho que está sendo feito, reconhecendo o trabalho que foi feito nesses 50 anos, que eu insisto, não é um trabalho da nossa gestão, é o acúmulo de doações, de trabalho sério, de gestores e empregados e empregadas. Hoje nós somos muito respeitados. Agora, diretamente e de forma pessoal, é uma honra voltar numa casa que eu fui eleito 3 vezes, poder encontrar lá meus amigos, conversar com eles e principalmente ouvir as críticas e elogios para que a gente possa melhorar ainda mais a gestão. O que mais mostra também como estamos indo bem em relacionamento é que o diretor-geral paraguaio também foi comigo. Porque foi assim, às 14 horas foi essa homenagem na Câmara pelos 50 anos. E estavam deputados, todo mundo, eu, o diretor-geral brasileiro, e o diretor-geral paraguaio. Às 16 horas, fizemos um anúncio de investimento de 2 bilhões de reais financiados por Itaipu para reorganizar o sistema de transmissão de energia de Itaipu até o centro do país. O HVDC, que chama, um aparelho muito grande, tinha 40 anos de idade e já estava sucateado. Se a Eletrobras arrumasse, ia ter que aumentar a conta de luz. Então, qual foi a decisão que nós tomamos? A gente, Itaipu, paga e aí o povo não aumenta a conta de luz. E estava lá junto o diretor-geral paraguaio, estavam ministros, senadores. Então, eu creio, a partir da sua pergunta, que hoje a Itaipu volta a ocupar no cenário nacional o que lhe é de direito. E isso é um motivo de orgulho dos empregados e empregadas, porque eles trabalham muito, são muito preparados. Passar num concurso no Itaipu, todo mundo sabe como é difícil. Então é um quadro técnico muito bom, trabalham muito, mas às vezes ficam frustrados, mesmo com salário justo, com políticas sociais justas, por não se verem reconhecidos. Hoje, eles sabem que são reconhecidos. Muito bem. Diretor, a gente vai pedir licença para um intervalo aqui, rapidinho, para a gente voltar para a segunda
parte da nossa entrevista, é o tempo de tomar uma aguinha e um café. Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10 horas e 44 minutos nessa boa manhã, vivendo o nosso sábado no fronte, dia 18 de maio, um programa especial, hoje recebendo com muito orgulho aqui o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, senhor Enio Verri. E temos aqui a opinião da Márcia Denise Teixeira da Luz, dizendo que a JK precisa urgentemente sim de uma reformulação total. O Guilherme diz, bom dia, a Itaipu redesenhou a geografia física e humana da fronteira. É difícil imaginar como seria Foz do Iguaçu, Hernandárias, Ciudad del Este e cidades de fronteira sem a presença da usina. Então é isso, diretor. Realmente, como disse o Guilherme, como disse aí a nossa querida ouvinte, a Márcia, é uma outra cidade a partir da construção e da implantação de Itaipu Binacional, né? Sem dúvida. É uma relação que foi determinante para o futuro dessa região, até porque nós sabemos das dificuldades de cidades fronteiriças. Não há uma fronteira de fato para doenças, não há uma fronteira física para a transmissão de pandemias. Então é fundamental que seja um trabalho coletivo. E isso a Itaipu ela olha com muito cuidado na sua história. Quando eu cheguei aqui o ano passado, eu fui conhecer o trabalho que eles têm, que é o GT de Saúde. O GT de Saúde, que funciona aqui, coordenado por Itaipu, tem a participação de Foz, mas também tem participação do Paraguai e Argentina. Mesmo a Argentina não tendo relação empresarial, vamos chamar assim, conosco, nós mantemos políticas de saúde, políticas educacionais, campanhas de forma coletiva. Então, eu não tenho dúvidas que, assumindo o passivo social que Itaipu deixou, ela é fundamental para o futuro. E, claro, o turismo e a inteligência de quem estava na época aqui para pensar o turismo, para substituir o comprismo, também é importante, porque o comprismo ele é sazonal. De repente, uma variação cambial podia quebrar a cidade, quebrar as cidades. A ideia de você manter as compras, somado à questão da usina, mais as cataratas, mais a comida argentina, essa soma faz que essa região passe a ser um conceito de destino integral. E isso, de fato, mudou a realidade e tem melhorado muito. A minha expectativa é que os investimentos que Itaipu está fazendo sobre essa nova maneira de pensar a empresa em parceria com a região, a gente possa garantir uma visão de longo prazo, como eu já disse, nesses setores. É na avenida, é na política de salário, é forçar um pouco a demanda por trabalhadores, para pessoas que trabalham no setor do turismo ganhar um pouquinho mais, ajustar para que a gente tenha uma cidade bem desenvolvida. Eu estou confiante, creio que é possível, e lhes digo mais, eu tenho conversado muito com o presidente Santiago Penha. Ele é muito jovem, né? No meu caso, é quase a idade do meu filho. Mas ele é muito preparado e ele tem uma visão de longo prazo muito próxima do que o presidente Lula pensa, apesar das suas divergências ideológicas. Mas os dois pensam muito próximo. Nessa maneira, reflete sobre, no caso do Brasil, no meu cargo, e no caso do Paraguai, do Lúcio. Então, isso faz com que a gente faça investimentos conjuntos, com essa visão estruturante, que pode fazer com que Itaipu já fez muito, mas faça ainda muito mais. Diretor, a gente terminou o primeiro bloco falando de solidariedade, tem um show do João que vai arrecadar alimentos e agasalhos, roupas, cobertores para a população do Rio Grande do Sul. Gostaria de voltar a esse tema e peço que o senhor faça um balanço das principais ações da Itaipu Binacional em apoio ao povo gaúcho realizadas até agora. Sim, além da festa do João, que a gente espera que vai ser um sucesso em termos de arrecadação, não só do sucesso do show, nós também temos nosso pessoal interno que faz uma campanha de arrecadação muito grande, e ali nós já passamos direto para o Corpo de Bombeiros, né, porque o centro executivo fica do lado do Corpo de Bombeiros, em frente à Catedral. Isso já tem sido feito de forma muito forte. Fomos modelos também em ser um dos primeiros a mandar o Corpo de Bombeiros para lá, uma equipe brasileira e paraguaia, juntos, cumpriram um papel fundamental nessa primeira etapa, que cabia muito aos bombeiros, de tirar as pessoas de casa, de mergulhadores. Nossa equipe esteve lá e zerou a primeira etapa de forma muito importante. Além disso, nós temos também a nossa diretoria técnica, que nós somos um modelo de manutenção de barragens, no Brasil e no mundo, né? A gente então tem uma associação, chama ABRAGE, Associação Brasileira de Gestão de Barragens. A ABRAGE, com a Itaipu dando a linha, está oferecendo quadros técnicos para ir para lá, porque
vamos ter que resolver essa questão das barragens lá também. Destruíram tudo, né? A natureza, talvez o erro tenha sido nosso, interfeito lá, mas a natureza pegou de volta. Então nós estamos trabalhando muito forte nisso. E a grande novidade, aí eu vou fazer de forma geral, porque eu não vou poder dar em primeira mão, que não sou eu que devo fazer isso. A Itaipu tem um saldo de 1 bilhão e 200 milhões de reais que seria repassado às pessoas esse ano. O ano passado também foi, para descontar um pouquinho a conta de luz. É um valorzinho muito pequeno para cada um, mas é 1 bilhão e 200 milhões. Há um debate junto a Itaipu, Ministério de Minas e Energia e o presidente Lula, desse recurso, parte dele, ou até integral, ser repassado para o Rio Grande do Sul. Como que é repassar isso? É importante explicar. Vai mandar o dinheiro para lá? Não, não pode, a lei não permite. Mas você pode isentar a conta de luz das pessoas, por exemplo, quem ganha até, sei lá, quem ganha até 4 salários mínimos, é um exemplo, não quer dizer que a lei seja assim. Sim. Até 4 salários mínimos vai ficar 6 meses sem pagar luz. Então, a gente está fazendo vários movimentos. Então, eu creio que a Itaipu vai dar um salto. Essa semana saiu um ônibus lotado de médicos aqui também, quando a Itaipu financiando a transferência desses médicos, a presença dos médicos trabalhando. E agora nós estamos aguardando, a partir desse novo ministério que foi criado um ministério para recuperar o Estado, eles organizarem exatamente as demandas para que a gente possa continuar ajudando. Eu quero ressaltar, Paulo, uma coisa para quem está nos ouvindo. Crises como essa correm o risco de ser... a solidariedade, às vezes, ela é injusta. Vou pegar um exemplo de Foz. Então, várias entidades querem fazer um trabalho para doar alimento no final do ano. É muito bonito e tem que elogiar e tem que ser feito. Só que todos acabam destinando o que arrecadam para um lugar só. Então todo mundo acha o seguinte, a crise é em Porto Alegre. Aí todo mundo destina água, comida só para Porto Alegre. E é o Rio Grande do Sul que está passando pela crise. Então é preciso ter uma gestão sobre isso. Outra, o ministro do Desenvolvimento Social vai antecipar o Bolsa Família. O do Desenvolvimento Agrário vai antecipar o Pronaf. Não dá para fazer isso isolado. É preciso dar um tiro de canhão, ou seja, ter um órgão do governo, junto com o governo estadual, junto com os prefeitos, agora na hora de disputa política, fazer um mapa da situação e aqui é isso, aqui é isso, e aí começar a destinar. Esse modelo de gestão é que foi construído agora e que a Itaipu vai participar diretamente. Até porque, né, diretor, tem municípios com mais força que o outro. Por exemplo, você pega um município de 30 mil habitantes que foi arrasado. 30 mil habitantes é uma vila, um bairro de Porto Alegre. Exatamente. Mas aquelas pessoas do município de 30 mil habitantes tinham uma história que foi varrida da face da terra. E que talvez, como o senhor bem disse, pensa-se em Porto Alegre, pensa-se em Canoas, mas tem cidades menores que estão ali abandonadas praticamente. Não abandonadas pelo governo, mas falo abandonadas da opinião pública, da visão pública, né? Exatamente. E o Rio Grande do Sul tem cidades muito pequenas. Agora, pegando esse assunto, sem querer alongar-me sobre ele, às vezes as pessoas ouvem falar do Tahiti, um país que foi destruído. Gente, não é tão diferente, viu, o Tahiti do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas que foram, procurem conversar com os nossos colegas aqui de Itaipu que foram para lá, o que a televisão mostra é 10%. Não é porque ela esconde, é porque a televisão tem um limite de mostrar. A coisa é muito pior do que a gente imagina. Pense bem, uma cidade de 15 mil habitantes foi destruída. Você vai ter que fazer asfalto de novo, esgoto, reconstruir as casas, posto de saúde, creche, escola. Você já imaginou quanto custa? Nós vamos ter que reconstruir um Estado. Então é muito sério, é um trabalho que cabe a todos e nesse sentido a solidariedade da população tem sido fantástica. Paulo, eu estava semana passada em Belém, do outro lado do planeta, né? Em frente ao aeroporto tinha uma campanha de arrecadação. Olha só. Em Belém. Então, isso mostra que o brasileiro, ele é muito solidário, respeita muito a vida. Isso é lindo. Agora, cabe à gestão pública organizar essa solidariedade. E Itaipu está presente nisso. Muito bem. Diretor, a gente conversava fora do ar aqui e é um assunto que tem ganhado a pauta do noticiário aqui da nossa cidade. Anunciamos a sua presença aqui, já choveram perguntas que são... é o processo de venda das casas da Vila A. Uhum. Muitos moradores, alguns até com 40 anos, 30 anos, e esperando durante muito tempo chegar esse processo para poder adquirir, passar essas casas para os nomes, mas reclamam de uma série de
pontos em relação a esse processo de venda. Por exemplo, o preço cobrado, pedem a realização de uma revisão da avaliação dos imóveis e também que essa revisão, que esse preço dos imóveis seja compatível ou equilibrado com a renda dessas pessoas. Isso é possível, diretor? Pouco, de tudo que você me disse aí, pouca coisa é possível, mas eu quero explicar desde o começo. Pois não. Itaipu possui em torno de 900 imóveis. Isso é um desafio, porque Itaipu não é uma imobiliária. Então, começou na gestão passada um processo de desimobilização. Isso já alguns gestores, diretores gerais do passado tentavam fazer. Então, o que é que nós continuamos? Toda casa desocupada foi para leilão. Desocupada. Então, estamos fazendo leilão. Casas ocupadas por entidades religiosas, seja um terreiro, seja uma igreja evangélica, seja católica, não importa. Se ela está provado que ela cumpre o seu papel religioso, nós não mexemos também. É um respeito à democracia, cada um escolher a sua religião. As casas ocupadas da Vila A, como era feito na gestão passada? Era o seguinte: a Vila A, ou essa região onde nós estamos, de Foz, tem valorizado muito, a especulação imobiliária é muito alta. Então, era assim, fazia um leilão, pegavam o preço que o leilão oferecia à casa, a Itaipu chegava no morador e falava: olha, fizemos o leilão e a casa, o mercado paga 100 mil. Você quer comprar? Se você quiser, a prioridade é tua. Se não, eu vou vender por leilão. Era assim que funcionava. Eu não vi tanta manifestação, mas era assim. Quando eu cheguei, eu fiquei um período que os diretores da nova gestão ainda não estavam. O diretor administrativo, que era da gestão anterior, mas trabalhou comigo um tempo, chegou e me fez uma proposta melhor. Ele falou: olha, Enio, ao invés de primeiro ir para o leilão, porque aí é o preço de mercado, vamos fazer uma avaliação. Chegamos no morador e fala: morador, a avaliação é essa, não é 100, é 70. O senhor quer comprar? Se ele não quiser comprar, vai para leilão. E aí vende a 100, se não quiser comprar 70. Falei: pô, melhorou, né? E eu concordei com isso. E aí começaram a organizar. Aí chegou a nova direção de Itaipu. Dr. Igor, que é o diretor administrativo, ele é um advogado muito respeitado, fez um estudo. Esteve aqui falando desse assunto, Na né? sexta passada. Apenas desse assunto. Então, e você vê, o que ele fez? Ele descobriu na lei brasileira uma coisa que eu nunca imaginei que podia existir. Um desconto para o morador de 25%. Então, o que nós acertamos? Fazemos, a gente é obrigado a fazer isso, porque é uma empresa pública. Contrata uma empresa para avaliar o valor do terreno, não é da casa. A avaliação, e quero dizer isso de novo aos ouvintes, não é feita a avaliação daquilo que foi feito e foi melhorada a residência. É o terreno com o que tinha antes, tá velhinho. E foi feita a avaliação mínima, média e máxima. Nós pegamos a mínima, aplicamos 25% de desconto sobre a mínima e oferecemos. Se o morador não tiver interesse, aí vai para o leilão sem os 25% e sem ser a mínima. É leilão. Ou seja, o morador hoje tem chance de pagar metade ou até menos da metade dessa propriedade do que será vendido no mercado. É algo fantástico. Eu quero dizer que estão nos ouvindo, quem não gostaria de comprar uma casa para pagar quase metade do que o mercado cobra? Isso é o que a gente pode fazer. Ah, mas não pode fazer de acordo com a renda? Não existe política, nem a Constituição brasileira permite que uma casa seja vendida de acordo com o salário. Isso só dá certo no Minha Casa Minha Vida, na faixa, que a gente chama faixa 0, que é quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Eu não tenho como fazer isso. Então, nós não podemos doar casa. Quem doa casa é iniciativa privada. Até citaram, né? A Eletrobras doou algumas casas. Claro, a Eletrobras não é pública. É uma empresa privada, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Nós não podemos, porque o dinheiro é público. Eu não posso, Paulo, dar a casa para você porque eu gosto de você e não dar a casa para outra pessoa. A lei não permite, eu vou preso. Então, não se trata da gente querer ou não. Eu quero dizer à população que o que a gente está fazendo é algo que eu imaginei que seria motivo de aplauso. Afinal de contas, você vai poder comprar a casa em relação ao que era feito na gestão passada por quase metade do preço. Agora,
não é levado em conta a reforma que ele fez. Algumas pessoas falaram isso, não é real. Não é levado em conta se ele fez um predinho lá. Não, nada disso. É levado em conta o terreno e como era antes. As reformas que ele fez, o valor que ele adicionou, que nós poderíamos usar, nós não usamos. Então nós criamos uma política para favorecerem muito a vida dos moradores. Esperamos que todos aceitem, porque é um ótimo negócio. Agora, é claro, se tem uma pessoa que mora numa casa há 40 anos, ela, né, porque, digamos o seguinte, eu moro numa casa porque meu marido era policial, né, aí o marido já morreu, estou na casa. Não é tão simples assim. A casa era para aquelas pessoas. Se é uma pessoa muito pobre, ganha lá hoje uma aposentadoria de um salário mínimo, ela não tem como pagar. Mas a Itaipu está fazendo um monte de casa popular aqui em Foz. Porque o dinheiro dessas casas que nós estamos vendendo não é para o caixa de Itaipu. Nós temos um compromisso com a cidade que o dinheiro da venda das casas ocupadas e essas casas vai formar um pacote, já formou, que junto com a Habita Foz vai ser feito casa popular para a população mais pobre. Então, essas pessoas que se integram, e tem pessoas ali dentro que ganham salário mínimo, a gente pode arrumar para ela uma casa popular. Nova, boa, não há problema nenhum. Apenas a gente não pode, infelizmente, e não é porque a gente é mau ou porque a gente quer prejudicar os mais pobres, pelo contrário, é porque a lei brasileira, a Constituição brasileira, não permite fazer isso. Enio, o assunto bomba, ferve, já com a presença do Dr. Igor aqui foi a mesma coisa, então a gente quer citar aí que todas essas perguntas que estão na live, esses comentários, serão todos depois repassados para a assessoria de Itaipu. Sim. Senão a gente fica até a tarde aqui para responder essas questões. Mas a grande dúvida aqui é, por exemplo, Kátia Santos, Sandra Vargas, João Sodré, Jane de Souza, Dinorá, Francisca, Roseli Sobral, Sônia Januário, Clarice Lopes, Mônica Nasser, Liliane Nascimento, Maria Helena Pires Santos e tantas outras haverá o risco de despejo? Olha, isso nós vamos discutir no final. Isso não foi pauta ainda. Agora, se nós notarmos que tem má fé, aí é diferente. Eu volto a dizer, nós não vamos despejar gente pobre. Não é a nossa marca. Nós ficamos aqui quase uma hora debatendo sobre os benefícios sociais e o compromisso social de Itaipu. Não fique aquela senhora que ganha o salário mínimo e depois da reforma da Previdência ainda foi reduzido o que ela ganha. Nós não vamos colocar uma pessoa dessa na rua, não seria. Não tem nada a ver com a nossa história, né? Nem com a proposta do governo Lula. Agora, o que não dá, quem tem um emprego público, tem um salário médio bom, né? Salário bom não existe, mas né, um salário adequado, recusar-se a aceitar isso daí. Então, será feita uma avaliação, o departamento jurídico vai discutir isso, vamos analisar a renda com muito cuidado, com muito cuidado. Agora, nós não vamos fazer nenhum tipo de injustiça. Agora, no extremo, tomaremos as medidas judiciais que se fizerem necessárias àquelas pessoas que preenchem os requisitos para a compra, recusam-se a comprar, e ela tem o direito de não comprar, ela não é obrigada, mas recusa-se a sair do imóvel. Aí é um problema, porque oferecer casas a esses preços nunca foi oferecido. Nunca. Nunca ninguém chegou com uma oferta tão boa como essa. Agora, se alguns setores da sociedade alimentou a esperança, ou alguém alimentou a esperança deles, queriam ganhar as casas, infelizmente, a Constituição de 1988 não nos permite fazer isso. Ela não tem como, senão nós faríamos. Até porque, quem está morando lá mesmo, qual o problema? Podemos fazer isso. Ainda com esse papel social que o senhor acaba de reforçar aí, uma das perguntas de tantos que tem mandado aqui, importante a gente colocar no ar, eu acho que ajuda a gente a pensar nessa problemática toda, um dos nossos ouvintes, ele diz o seguinte, ele acredita que a Itaipu, reconhece que a Itaipu tem um papel social, acredita que a gestão atual, no caso a sua, também tem esse compromisso, né, várias questões citadas aqui em relação a isso, e ele pergunta, é possível pensar conjuntamente com os moradores um modelo de financiamento de longo prazo, 30 anos, fora das regras do mercado, principalmente, né? Porque muitas dessas pessoas, ou pela idade avançada, ou pela questão de renda, já têm comprometida parte da sua remuneração. Enfim, há possibilidade, há tempo ainda para se pensar em alternativas além das que foram colocadas, Enio? A Itaipu não financia.
Nós não somos um banco, nós não podemos fazer isso. Né? Buscar alternativas. Buscar alternativas, tentar, por exemplo, com a Caixa Econômica, que é nosso parceiro, tentar construir alguma coisa, não é problema. Podemos tentar. Agora, volto a insistir, a gente não pode ser usado por manipulação política, não podemos ser usado para aquelas pessoas que têm um salário bem justo e querem aproveitar para ganhar dinheiro em cima disso, em detrimento daqueles que são pobres e desorganizados. Você me permite, Paulo, só um exemplo, Sim, não pessoal, mas da teoria. É o seguinte, quem elege o político é o povo pobre. Mas quem acaba mandando no político são os mais ricos. Né? Tem um economista chamado Paul Krugman, que é um prêmio Nobel da Economia, que ele explica, e eu vou traduzir para o brasileiro. Quem elege o prefeito é o povão. Só que no primeiro dia, quando ele está lá, ele assume, ele ganha um terno de quem? Da associação empresarial, dos grandes. Então, os setores organizados acabam se impondo, às vezes, em detrimento dos setores desorganizados. Então, as pessoas que têm dificuldade de sobrevivência, nós vamos tratar disso. Agora, nós não vamos transformar esse período num período de ganhar dinheiro em cima da especulação imobiliária. Nós vamos fazer justiça habitacional. E fazemos isso com transparência. O Igor já esteve aqui, explicou com detalhes. É transparente. Os setores organizados que queriam conversar, o Igor atendeu lá na diretoria de Itaipu. Ele fez dezenas de reuniões com vários setores e continuaremos à disposição para conversar com todo mundo. Tá? É uma obrigação nossa. O compromisso é esse, continuar conversando até onde for possível. O diálogo sempre é aberto, mas necessário. Muito bem. Enio, nós temos 2 datas aí muito próximas, 50 anos de Itaipu, 110 anos de Foz do Iguaçu, agora dia 14, com o anúncio da abertura do mercado público, mercado municipal. Da outra vez o senhor abordou esse assunto, mas a gente gostaria que o senhor antecipasse para nós como é que vai funcionar esse mercado. Dizem que quando você tem dificuldade em resposta, você começa assim, veja bem. Veja bem. Vocês perceberam, quem está nos ouvindo, a vocês aqui da mesa, que eu só teci elogios a todos os meus antecessores. Mas eu não entendi esse mercado. Realmente eu não entendi. Pô, ele é caro. Se é um mercado popular, o custo dele para as pessoas, para os empresários, o que eles teriam que, se fosse para fazer a coisa empresarial, o que esses empresários iam ter que faturar, a margem de lucro que eles teriam que ter para pagar aluguel no preço que devia ser, seria inviável. Mas está lá, está construído, né? Esse é o tipo da coisa que não dá para voltar, né? Você precisa fazer um investimento. Nós terminamos, né? Nossa equipe trabalhou muito sobre isso, nós estamos terminando de readequar o teto, que ficou tanto tempo sem usar que teve que refazer, mesmo sem usar o teto. Vamos fazer um investimento altíssimo em energia solar, porque senão ficaria inviável a conta de luz. Estamos falando de mais de 20 milhões de investimentos para garantir energia solar para as pessoas. E aí, dentro disso, o CGTPU bancando para tudo isso, nós abrimos o edital. Muito bom, foi bom mesmo. A demanda foi bem legal. Houve procura. Houve procura, inclusive disputa, porque no edital que a gente fez tem uma coisa interessante. Tem um preço mínimo, mas também tem o preço máximo. Por que preço máximo? Senão chega uma pessoa achando que aquilo vai dar muito dinheiro, oferece muito dinheiro, e depois ele não vai conseguir ganhar, vai ter problemas. Então, a gente, olha, o máximo que você pode oferecer é tanto, o mínimo é tanto, e a disputa fica ali. Teve empate em preço máximo. Então, isso prova que os empresários estão animados com isso. Mas uma parte do mercado será social, não será cobrado para associação indígena, associação de pequenos produtores, para vender frutas, para que cooperativas, né, pessoal do peixe, cooperativas também tenham um espaço lá. Então, o conjunto terá uma parte de subsídio da Itaipu, e a ideia é entregar no aniversário agora, acho que vai dar tempo para usar no mesmo dia, a gente fazer essa entrega. Então, é uma tarefa que nós enxergávamos que estava muito atrasado, levamos 1 ano e meio para fazer essa entrega, mas foi pelas dificuldades técnicas. Desculpe. De ter que reformular, repensar. Mas está pronto, há demanda da população
e estou confiante que será mais um ponto turístico para Foz do Iguaçu, gerando mais emprego. Esperamos. Torcemos. Falando das obras, aí, a Itaipu tem custeado muitas obras, né? Inclusive obras estruturantes, o senhor citou a JK, algumas anteriores. O caso de duas, Perimetral Leste e a Rodovia das Cataratas. Tem problemas no cronograma, a Rodovia das Cataratas ameaçando parar. Qual que é o papel da Itaipu, que custeou essas obras, na execução dos serviços? A Itaipu tem poder de fazer algo para atualizar esse cronograma, para fazer com que as obras sigam numa constância desejada? Não, nenhuma. A Itaipu é uma financiadora. É como se, por exemplo, voltando à JK, teve a licitação, a empreiteira ganhou, eu vou repassar o recurso para a prefeitura. É a prefeitura que tem que fiscalizar e executar e fazer acontecer. As duas obras que estão problemas aqui são de problema do governo do estado do Paraná. O governo do estado tem que responder, porque a Itaipu já pagou mais do que está sendo. O dinheiro está lá aplicado. Não estou dizendo que o dinheiro está na mão de ninguém, não. Entendemos. O dinheiro de Itaipu está numa conta do governo do estado do Paraná para pagar a empreiteira. Aí tinha uma parada, a outra andando. Aí depois a gente teve que refazer negociação, mudar prazo, preço não, mas aumentar o prazo, a outra voltou. Aí essa aqui que estava indo bem, parou. Aí nós, foi noticiado, saiu na imprensa, cobramos, o máximo que a gente pode fazer, cobramos do governo do estado. Parece que o DR notificou a empresa para voltar imediatamente a terminar essa obra. Mas isso tudo, eu só repito, é de responsabilidade do governo do estado. O que nós podemos fazer no máximo é notificar o governo do estado que estamos preocupados com o atraso de uma obra que nós já pagamos. Nesse sentido, a gente tem aí a licitação da JK, Sim. que a execução da obra deve acontecer aí nos próximos meses, né? Sim. E preocupa um pouco que está no mesmo calendário aí da eleição. Vendo os exemplos do passado, principalmente dessas duas obras, para este convênio com a prefeitura em relação à JK, foram tomadas medidas para se precaver no caso de atraso de obra, de problemas entre a empreiteira e o município, o ordenador, no caso? Não cabe a Itaipu. Dentro do tratado de Itaipu e da função da nossa empresa, a nossa empresa não pode, porque quem é o interveniente é a prefeitura ou o Estado. Então a nossa relação é com a prefeitura e com o Estado, não é com a empreiteira. Porque senão eu teria que contratar fiscal de obra, eu teria que contratar um monte de gente, e não é a missão de Itaipu fazer obra. A missão de Itaipu, sim, é apoiar mudanças estruturais do Estado, mas executar obras, não. Senão, por exemplo, a Unila, eu não poderia demorar tanto tempo para licitar como estou demorando. Por que estou demorando tanto com a Unila? Porque nós tivemos que achar um organismo internacional chamado UNOPS, que é um organismo da ONU, para organizar a licitação, tudo mais, para ser um interveniente. Então, eu repasso o dinheiro para esse órgão da ONU e ela que contrata e fiscaliza e vai contratar as pessoas para andar. Então, eu não tenho como, no caso da JK e nesses dois casos nós estamos citando, fazer mais do que cobrar do interveniente, que é o governo do estado, ou no caso, no futuro, a prefeitura, para que execute o projeto. É uma pena, mas é o tratado. Muito bem. Moacir, como é que estamos de perguntas aí? Eu acho que o bastante nosso horário já está estourou. avançado. Agradecer mais uma vez, né? 1 hora de prosa, como disse da outra vez. Dá de perder o Expresso Maringá daí, vamos ter que pegar o outro, né? Já tem o TCC. Vamos ter que ir de Expresso Nordeste daí. Ficou algo a dizer, Enio? Vocês perguntaram tudo. Eu estou à disposição para algum debate, vocês acharem que é importante esclarecer a população. O rádio é o melhor instrumento para isso. Então, o que eu puder, e agora com as redes sociais, melhor ainda. Então, nós estamos à disposição. Minha agenda não é tão simples. Deu certo porque é um sábado e eu fiquei aqui em Foz por conta do show amanhã. Mas tanto a minha presença como dos outros diretores, dos nossos assessores, estão sempre à disposição para esclarecer a população. Nós somos uma empresa pública, então nós temos que prestar conta de tudo que fazemos, sem problema nenhum. Muito bem. A gente que agradece a gentileza aí, tanto de nos colocar na sua agenda e também pelo tempo, né? Uma entrevista em dose dupla e assim estendemos também o agradecimento a toda a assessoria, toda a assistência e o pessoal que lhe acompanha e que ajudou bastante nessa tarefa. Enio, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação mais uma vez na Clube. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes e todos aqueles que estão aqui também conosco. Muito obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.